Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Oi, gente! Esse é o vídeo que eu estava esperando o momento certo para gravar para vocês. Infelizmente hoje não é o meu melhor dia, não tô me sentindo muito bem hoje. Tô com uma dor no estômago, mas eu precisava sentar aqui e gravar esse vídeo. E eu sei que eu não tô sozinha, né? Tem alguém me sustentando aqui agora para gravar esse vídeo para vocês. Um vídeo que eu sei que muita gente está esperando, desde que eu contei que a gente estava em busca, né? De conhecer Jesus, de viver a fé, enfim. E hoje eu me sinto pronta para contar para vocês essa trajetória, como foi, como tem sido, o que aconteceu. E, bom, como diz aqui em Mateus, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu escolhi esse capítulo, esse versículo, porque não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não posso mais esconder o que eu estou vivendo. E esse é o meu trabalho, né? Gravar vídeos e conversar com vocês. E é muito sobre a minha vida. Então eu não consigo mais esconder essa cidade que está sobre um monte, mas eu preciso falar para vocês e contar como foi. Por isso que eu escolhi esse trechinho aqui para começar o vídeo, porque eu realmente sinto essa necessidade, eu preciso contar para vocês, caso contrário nenhum outro vídeo meu faria sentido. Não porque eu vou ficar falando sobre isso aqui no meu canal, mas porque ia parecer que eu estava mentindo para vocês de certa forma, que eu tinha uma barreira. Então eu tô aqui para avisar vocês que tem essa cidade sobre um monte e que eu não posso esconder ela. Começando pelo começo, então, só para dar um contexto, eu fui criada, né, na religião católica. Eu fui batizada, fiz eucaristia, eu fiz crisma, eu ia à igreja, eu era coroinha. E tudo isso eu fiz não porque eu tinha fé ou porque eu acreditava em Deus conscientemente, né? Não era uma coisa consciente. Era porque eu tinha que fazer, era porque era o que a minha família fazia. Era mais uma coisa, um tradicionalismo de certa forma, do que uma escolha consciente minha de fé realmente. Então eu posso dizer para vocês que eu nunca de fato vivi a minha fé, a minha crença em Deus de uma forma real durante essa época, né, enquanto eu era jovem. Porque aquela não foi uma decisão que eu tive, né, foi uma decisão meio que tomada por mim, digamos assim. Então eu não tinha consciência daquilo. Aí a vida passou, a vida mudou, né, eu mudei de Santa Catarina para Porto Alegre, e aí realmente acabou completamente o meu contato que eu tinha com a igreja. E depois que eu fui crescendo, né, amadurecendo e tal, virei adulta, eu sempre falava, não, porque eu acredito em Deus, mas eu não sigo nenhuma religião. Fui criada na religião católica e não sigo nenhuma religião, mas também não pratico nada, digamos assim, né? Eu acredito em Deus, ok, eu converso com Deus, mas eu não tenho uma vivência diária dessa fé, sabe? Uma coisa em que eu me entregasse para aquilo. Eu não tinha isso. E pra mim tava tudo bem. Até que começou a crescer um vazio dentro de mim. E eu já contei isso aqui no canal. Esse vazio começou a crescer muito, 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 muito. E ele tava ali, né? Tava ali. Há 7 anos, uma sementinha foi plantada na nossa vida. Nós fomos no casamento de um casal de amigos, o John e a Thaís. Foi um casamento muito diferente de tudo que a gente já tinha visto, vivido na nossa vida. Afinal de contas, a gente só havia ido em casamentos católicos, né? Na igreja, dentro do rito católico, o formato católico. Então, algo fora daquilo ali pra mim era muito diferente. E aquele casamento foi muito diferente, muito, tudo foi muito diferente, desde a celebração, a festa, a como as pessoas se comportavam, o que elas falavam, era tudo muito diferente, assim, elas falavam de Jesus de um jeito diferente que eu nunca tinha ouvido antes. E aquilo me impressionou muito, impressionou a mim e ao João muito, assim, foi muito marcante. E assim foi, né? Fomos nesse casamento, a sementinha ficou plantada lá, eu e o João falamos sobre aquilo e até hoje a gente fala sobre a experiência daquele casamento, que foi algo tão diferente, tão surreal pra nós. Mas a vida seguiu. Aí em seguida nós fomos morar na Holanda e aquele vazio, ele começou a crescer, aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Esse vazio foi crescendo.
crescendo, 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 e aí eu sabia que ele estava ali, mas eu não dava bola pra ele, porque o que pode estar faltando na minha vida, né? Por que eu sinto esse vazio, sendo que a minha vida é tão maravilhosa? Nossa, eu moro na Holanda, tenho amigos incríveis, eu viajo. Pra mim, a vida era completa. Por que eu me sentia vazia? Não fazia sentido, então eu deixava como tava. Aí eu engravidei da Sara. Aí aquele vazio, ele estourou de tamanho. E tava ali, latente, né? Aquele vazio, aquele vazio, aquele vazio. Aí a Sara nasceu. E quando a Sara nasceu, aquele vazio, ele se tornou assim, quase que insuportável. Aquela necessidade muito grande, assim, física quase, de preencher aquele vazio. E eu comecei a... O que tá acontecendo, né? Me perguntava por que eu tô sentindo esse vazio. Aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e eu cheguei à conclusão, uma conclusão óbvia, hoje eu vejo, que o meu vazio, como tá na Bíblia, é do tamanho de Deus. Era do tamanho de Deus. Que só Deus poderia preencher esse vazio. Quando eu me dei conta daquilo, eu fiquei assim, ué, mas como é que eu faço isso? Porque eu acredito em Deus. Mas eu acredito em Deus e ainda assim eu sinto esse vazio tão grande. O que me falta? O que me falta? E aí eu comecei a conversar com amigos, né? Com esse casal de amigos com quem a gente... do casamento que a gente foi. O John e a Thaís. Pessoas muito especiais. Comecei a conversar com outras pessoas de religiões diferentes, de visões diferentes. E todas elas me diziam muito parecido, apesar de algumas diferenças, né, grandes, mas que eu precisava me entregar. Era muito isso assim que eu ouvia, que eu precisava me entregar. E aquilo ali foi ficando cada vez mais forte, né, que eu preciso me entregar, ok, mas como que eu me entrego? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço isso? Porque eu ainda tava com aquela coisa muito lógica na minha cabeça, que eu vejo uma gente muito racional, né? Muito prático. Apesar de eu ser muito emocional também, eu ainda vou para esse lado mais prático. Eu preciso que as coisas tenham um método, né? Um passo a passo a seguir. E eu tava, mas cadê meu passo a passo? O que eu tenho que pegar para colocar aqui e preencher esse vazio? E não tinha. Não é assim que funciona. Mas então nós começamos a nossa busca, né? A gente começou a conversar com essas pessoas, elas foram nos explicando algumas coisas, algumas dúvidas que a gente tinha. A gente estava muito falando sobre isso, precisando disso, e eu falando pro João que não, eu tô pronta pra sei lá o que vai vir, né? Mas eu tô pronta pra isso, pra esse me entregar, pra esse próximo passo. Eu sinto que tem uma porta e que eu tô, sabe assim, que eu só quero atravessar essa porta, que eu tô na beirada dessa porta. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, pessoalmente falando, tá? Eu entendi que o meu caminho não estava mais naquilo que eu já conhecia do passado, da religião católica. Eu quero dizer aqui, porque eu acho que falar de crença, de fé, de Jesus, de religião é uma coisa que pode ser muito complicada, né? Porque cada um tem o seu e quando a gente tem o nosso, a gente acredita que o nosso é o, né? Mas o que eu quero dizer é que a religião católica é muito bonita. Eu sou amiga e admiro mulheres que vivem a religião católica de uma forma muito incrível, assim, que me inspiram demais. E eu busquei muito pela ajuda delas e pela opinião delas e pelos ensinamentos. Mas alguma coisa dizia que no meu coração que aquele não era mais o meu caminho. E eu tentei buscar por ele, porque aquilo era o que eu já conhecia, né? Era onde eu estava, era onde eu fui criada, eu já tinha o batismo, eu já tinha a Eucaristia, eu já tinha crisma, eu já tinha, né, a base, eu já tinha. Então era mais fácil que eu continuasse por ali. Mas eu senti que no meu coração que não era mais ali o meu lugar. Aí eu dei uma chance para algo diferente. O John e a Thaís, esses nossos amigos, agora eles moram na Suécia, né? E só que os pais do John seguem aqui no Brasil e, enfim, eles são muito, como é que eu posso dizer, ativos na vida da fé deles, enfim, eles realmente vivem Jesus, eles são discípulos de Jesus, enfim. E aí eles sabiam que a gente estava com muitas dúvidas e se disponibilizaram para responder as dúvidas que a gente tinha. Que a gente tinha muitas perguntas, né? Muitas questões assim que a gente queria uma coisa lógica para aquilo, né? Por que Jesus é a verdade? Por que isso é assim? O que isso significa? Sabe, assim, a gente tinha muitas dúvidas, muitas coisas que a gente nunca tinha aprendido de fato. E a gente estava com muita dúvida. Então eles se dispuseram a nos ajudar. Então nós fomos na casa deles, fomos num encontro. E aí naquele dia nós conversamos muito, eles nos explicaram muitas coisas. E já foi assim Sabe quando as coisas começam a clarear? Foi isso. E aí, em seguida daquele dia, nós fomos na nossa primeira reunião da igreja que eles frequentam. Reunião, culto, encontro, eu ainda tô aprendendo. Mas era, né, o dia em que as pessoas se reúnem em comunhão para falar sobre
para falar sobre Deus, para falar sobre Jesus. E foi muito interessante. Óbvio, né, que Deus organizou tudo para que a palavra daquele dia fosse muito voltada para nós, assim, né? Foi incrível. Deu, tá bom, sério? E foi assim. Ok. Aí passamos aquela semana, na semana seguinte nós fomos novamente a um encontro, nós fomos no sábado à noite e foi muito especial de novo. Muitas coisas se clarearam pra gente também. E em seguida desse encontro nós tivemos o nosso segundo encontro com os pais de John. E ali eu levei muitas dúvidas que eu tinha que foram surgindo desde o nosso primeiro encontro, as duas reuniões que eu fui, e fui levando, mas o que significa isso? O que significa conversão? O que significa que Jesus vai voltar? Sabe assim, tudo que eu ia ouvindo, eu perguntei. E naquele dia lá eu já me sentia pronta. Já me sentia pronta pra fazer o que tivesse que fazer, sabe? Mas ainda faltava o meu marido junto comigo. Porque esse é um processo pessoal, né? É individual, cada um vive esse processo pessoalmente. Mas pra mim era muito importante que eu e o João conseguíssemos estar juntos, né? Então ele viveu a mesma coisa que eu. Para ele é um processo diferente dentro da cabeça dele, na forma como ele enxerga, mas passou por tudo isso junto. E naquele dia que foi uma terça-feira, eu já estava pronta. Só que o João ainda tinha dúvidas, ele ainda precisava de mais alguns encaixes. E aí ele encontrou com outros amigos que também são da mesma igreja, e aí eles tiraram outras dúvidas e tal. E aí na sexta-feira nos encontramos novamente, essa sexta-feira, agora, que passou, com o pai do John e a mãe do John. Aí a gente falou que é isso, a gente tá pronto pra fazer o que tem que fazer. Ele deu toda a explicação pra gente de, é isso aqui, ele fez um resumão da parte inicial pra que a gente entendesse o que a gente estava fazendo, pra que a gente fosse consciente. Porque a escolha da conversão, ela não pode ser só emocional, ela tem que ser consciente, é uma escolha, uma decisão que a gente faz. Então não pode fazer só porque, que legal. Não, tem que ter né? Tem a parte daqui e tem a parte daqui juntas. Então ele, ok, é isso aqui. É isso. É isso que a gente quer. E aí nós oramos juntos. Foi um momento muito especial em que eu falei pra Jesus que eu entregava meu coração pra ele, que eu acreditava nele como meu salvador, e falei tudo que veio no meu coração. E aí eu tava conversando com uma amiga ontem, um casal de amigos que veio aqui em casa, que também são da mesma igreja, e eu tava falando pra ela que é incrível, né? Mesmo que eu não mereço, eu sou pecadora, eu erro, né? Eu tenho os meus defeitos e ainda assim Jesus esteve sempre ali. Como que eu não vou acreditar? Quando eu olho para minha filha, como que eu não vou acreditar em Deus? Como que eu não vou acreditar de tudo que eu já passei na minha vida e eu tô aqui ainda? Como que eu não vou acreditar em Jesus? Como que eu não vou acreditar? Não tem como. Então sim, eu me entrego. E a gente falou que é um salto no escuro, né? Porque a fé é isso. A fé é tu acreditar em algo, tu crer em algo com todo o teu ser, algo que tu não enxerga, né? Mas que tu acredita. Deus. A gente acredita em Deus, a gente não vê Deus, né? A pessoa de Deus. Mas a gente sabe que Ele tá aí. Isso é fé. E fé é um salto no escuro, mas é um salto seguro. Apesar de tu não enxergar, porque no escuro é seguro ainda assim, tu confia. E aí, foi. Simples assim. Simples e com toda a sua grandeza do momento. Mas um momento simples, porque eu imaginava que tinha que ser algo complexo. Algo, nossa, tem que ter um ritual, tem que ter uma coisa, sei lá. E não. Ali junto com os nossos amigos, orando com pessoas muito especiais, eles nos abençoaram. E aí a gente entregou nosso coração ali pra Jesus e foi isso. E é uma coisa muito louca, né? Porque eu ainda tô aprendendo. Eu não sei como é. Mas o que eu preciso saber pra começar, eu já sei. Eu já sei que Deus tá aí. Eu acredito. Jesus, meu coração. Agora minha vida já não sou mais eu. Não é mais eu. É Ele. E aí vocês me perguntam, Vanessa, qual religião, qual igreja? Não tem religião. Tem a Bíblia, a palavra, e a gente segue a palavra, segue o que está escrito aqui. Não tem aí uma denominação. Não, eu sei que eu não sou católica, também não é evangélica,
Porque a gente tem essa necessidade de nomear, né? De colocar num potinho, como eu tinha também. Eu precisava, não, mas que religião que eu vou ser? Eu preciso entender, porque eu preciso saber quais são os rituais, eu preciso saber como é que reza. Eu tinha tudo isso na minha cabeça, eu precisava entender sabe assim? Mas o que eu entendi foi que o principal de tudo é Jesus. É enxergar Jesus como o centro da minha vida, que a partir dele vem tudo. E todo o resto, todas as dúvidas, ritual, como que reza, como que faz isso, como fazer aquilo, vem depois. Isso me trouxe uma paz tão grande, gente, uma paz tão grande, uma paz tão grande. Eu não sei como que se faz esse tipo de vídeo, né, de testemunho. Se tem algo a mais que eu deveria falar pra vocês, mas a minha experiência é essa. Eu encontrei Jesus, eu fui em busca dele porque eu senti necessidade, eu senti um vazio, era uma coisa física, assim, uma necessidade quase física, um desespero de que eu preciso de algo mais. Esse algo mais esteve sempre ali comigo, sempre. Só que eu ainda não tinha dado espaço real de entregar minha vida, de entregar tudo pra ele. Eu respeito todo mundo que acredita em algo diferente, que não acredita nisso. Eu tô aqui contando pra vocês o meu testemunho. Isso é sobre a minha vida. A vida de vocês. E eu orei antes de fazer esse vídeo, né? Porque eu falei, Senhor, eu tenho medo do que pode acontecer, de como as pessoas vão receber isso. Mas Ele sabe de todas as coisas. Se alguém tiver que ir embora porque não gostou disso aqui, se alguém tiver que chegar, que bom. Tudo faz parte do processo, mas como eu falei, não se pode esconder uma cidade que já está construída sobre o mundo, já está ali. Isso faz parte da minha vida, então eu não quero ter que esconder nos meus vídeos a minha Bíblia, ou que eu estou lendo a Bíblia, ou que eu falo que isso é graças a Deus. Que bom, Jesus, obrigada, Jesus. Eu não quero ter que esconder isso e ficar dando volta para explicar como eu tive que fazer num dos últimos vídeos sobre ansiedade. Eu quero poder falar livremente sobre isso. Mas não se preocupem, esse não vai ser o tema do canal. Eu só quis compartilhar essa vivência com vocês realmente, porque Jesus falou comigo de uma forma muito bonita, me mostrando a necessidade dele, a necessidade que eu tinha dele. E eu sei que muita gente está vivendo isso também, porque eu recebo mensagens de vocês, né, desde que eu comecei esse processo e compartilhei com vocês. Então eu tô aqui para, de alguma forma, encorajar vocês a seguirem firmes nesse processo de busca. Rezar, eu oro para que vocês encontrem o que vocês estão procurando. E também para dar a dica, né? Porque muita gente pergunta, nossa, Vanessa, como é que tu tá estudando? Né? Onde é que tu tá indo? O que tu tá fazendo para aprender mais? Busquem pessoas para conversar com vocês. De religiões diferentes, de, sei lá, sabe? Conversem com outras pessoas. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Tentem ver o que está escrito aqui. Pode dar uma luz para vocês muito grande. Mas busquem, né? Se vocês estão necessitando, assim como eu necessitei, não tenham medo, não tenham vergonha e vão atrás disso. Porque se esse é o caminho de vocês, as coisas vão se encaminhar para isso, eu tenho certeza. Eu tô começando a Bíblia, tô lendo a Bíblia agora por Mateus, eu tô iniciando pelo Novo Testamento, se alguém quiser uma sugestão. E eu deixo aqui um muito obrigada aos nossos amigos que fizeram parte dessa caminhada, ao John e a Thaís, ao John e a Marta, a Felipe e a Alessandra, a Roberto Vicente, a Vi Rocha, que muito pacientemente também ouviram os meus desabafos e conversaram comigo. Todo mundo que fez parte dessa nossa trajetória, muito, muito obrigada. Vocês são muito importantes para nós e fizeram toda a diferença. E é só o começo, gente. Agora eu estou ansiosa para ver o que Jesus espera de mim, o que Jesus tem guardado para mim, de acordo aí com o meu propósito, que eu sei que cada dia mais se confirma. Então, é isso. Eu tô muito feliz, assim, uma paz que há tempos não habitava em mim, mesmo nessa situação. Agora eu tô com dor, em coisas assim, eu tô tipo, ok, mas em paz, sabe? Eu já me sinto uma pessoa mais paciente, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, tudo isso porque eu tomei a decisão de colocar Jesus à frente de tudo na minha vida. Só pela decisão já mudou. Imagino o quanto não vai mudar agora que eu vou realmente, de fato, viver isso aqui. É incrível, incrível, incrível.
E eu oro muito para que quem tá passando por isso aí do outro lado, buscando isso, também encontre. Agora sim é isso. Deixem aqui nos comentários aquilo que vocês sentirem no coração de vocês para falar. Um beijo enorme, eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau!